Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A fina chuva da manhã envolveu a cidade de Boston de um véu prateado, como uma delicada cortina suspensa entre o céu e a terra. Os arranha-céus, borrados pela névoa, pareciam flutuar acima das ruas, suas silhuetas de vidro e aço perdidas nas nuvens baixas. As calçadas, brilhando de umidade, refletiam a luz fria dos postes de luz ainda acesos, e o zumbido distante do tráfego se misturava ao bater regular das gotas nas janelas. No último andar do Hospital Centro Médico St. Mary, um edifício moderno com fachadas impecáveis, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido discreto dos equipamentos médicos. Numa suíte privativa com paredes creme, iluminada pela luz fraca de uma manhã cinzenta, Victoria Hamilton permaneceu rígido e imóvel, com os braços cruzados. Seus olhos, marcados pelas noites em claro, permaneciam fixos na cama onde seu filho jazia. Ethan Hamilton, 17 anos, prodígio do piano, filho único e orgulho e alegria de sua mãe, parecia quase irreal naquela quietude forçada. Sua pele havia perdido o calor, adquirindo uma palidez quase translúcida. Os lençóis perfeitamente desenhados contrastavam com a fragilidade de seu corpo, e os tubos conectados a seus braços formavam uma rede de raízes artificiais que mantinham uma vida trêmula. Ao seu lado, as máquinas médicas pontuavam a sala com um beep regular, tão mecânico quanto implacável. 2 meses antes, tudo havia mudado. Um acidente de carro brutal e incompreensível deixará Ethan com graves ferimentos internos. Seu fígado, irreparavelmente danificado, só poderia ser salvo por um transplante urgente. Cada hora que passava aproximava um pouco mais a fronteira invisível entre a vida e a morte. Victoria, herdeira de um império hoteleiro de luxo, dona de hotéis 5 estrelas pelo mundo, sempre acreditou que nenhuma porta jamais permaneceria fechada para ela. Seu dinheiro fora durante toda a sua vida uma chave universal. Mas ali, naquele corredor frio de hospital, ela descobrira uma verdade cruel. Algumas portas não se abrem com ouro. Ela havia tentado de tudo. Os melhores cirurgiões de transplante haviam sido contatados. Políticos influentes haviam sido abordados discretamente. Ligações haviam sido feitas para figuras poderosas, incluindo ex-presidentes que ela conhecera em reuniões sociais. Mas a cada vez a resposta voltava, implacável de forma educada ou brutal. Temos que esperar. Essas palavras ecoavam em sua mente, pesadas como uma sentença de morte. Ela as viu novamente escritas em letras invisíveis nas paredes, ouviu-as deslizando na brisa contra as janelas. Esperando. Enquanto o tempo para Ethan se reduzia a um fio tênue que ameaçava se romper a qualquer momento. Naquela manhã, enquanto a luz lutava para romper as nuvens espessas, o céu de Boston permanecia pesado, de um cinza quase metálico. A cidade parecia congelada em uma respiração lenta, suspensa em uma expectativa muda. Na suíte 1407 do Centro Médico St. Mary, o silêncio reinava, pontuado apenas pelo bip constante dos monitores e pelo chiado mecânico do ventilador. De repente, 3 batidas discretas, mas seguras, soaram à porta. Victoria, imersa em vigília silenciosa, virou a cabeça, com o coração subitamente contraído. Não era a hora de um exame médico. Nem eram os passos rápidos e fluidos de uma enfermeira. A porta se abriu lentamente. Um homem entrou. Alto, de ombros largos sob uma jaqueta de couro marrom surrada, caminhava com uma segurança calma, quase solene. Seu rosto, marcado pela passagem do tempo, trazia os traços de uma vida vivida fora dos caminhos protegidos da alta sociedade. Ele segurava o chapéu contra o peito em um gesto de respeito quase esquecido. Mas foram seus olhos que imediatamente chamaram a atenção de Victoria, um azul aço duro, lúcido, mas sem arrogância. O tipo de olhar que só se recebe nos momentos em que a verdade está prestes a ser revelada. Senhora Hamilton, ele perguntou com uma voz profunda, um pouco grave, mas perfeitamente equilibrada. Victoria se endireitou imediatamente com o maxilar cerrado e o olhar cauteloso. Ela não reconheceu aquele homem. Ele não era médico, advogado ou membro de sua equipe. E sim, quem é você? Ele deu um passo à frente, sem cruzar o limite invisível do círculo de intimidade ao redor da cama de Ethan. Daniel Cole, ele respondeu simplesmente. Eu sei como salvar seu filho, mas há uma condição. Victoria sentiu o coração afundar, como se ele tivesse acabado de abrir uma porta que ela não ousava mais acreditar ser acessível. Ela o examinou rapidamente, das botas gastas à leve cicatriz no canto do lábio inferior. Nada cheirava a remédio. E no entanto, ele não estava mentindo. Ela podia sentir. Estava em seu tom de voz, na maneira como falava. Seu filho.
Estou ouvindo você, ela disse lentamente, apesar da tempestade interna que já rugia dentro dela. Quem é você exatamente? Ela acrescentou mais secamente. Daniel respirou fundo, como se soubesse que cada palavra que dissesse enviaria ondas de choque pelos seus pulmões. Digamos, que eu seja o elo entre você e um doador compatível. Um doador muito real. E muito vivo. Ela estreitou os olhos, franzindo a testa. Já ouvirá dezenas de charlatões, aproveitadores, falsas esperanças. Estava pronta para interrompê-lo, mas algo na postura dele a deteve. Ele não estava ali para manipular. Ele carregava um peso. E essa condição? Ela perguntou, seu tom endurecido, defensivo. Daniel deu um passo à frente. Seu rosto escureceu. O doador é um prisioneiro federal. O nome dele é Robert Ali. Ele está disposto a doar parte do fígado para o seu filho. Ele é compatível. Mas, ele só fará isso se você concordar em cumprir uma promessa. Vitória não respondeu de imediato. Ficou ali com o rosto impassível esperando que ele continuasse. Que promessa? E ele exige que você use sua riqueza, seus advogados, suas redes, para salvar sua filha, Grace Ali. Vitória continua figéi. O que? Uma condenação por assassinato. Ela foi presa há 6 meses. Ela nega tudo, mas parece ter sido incriminada. Seu pai afirma que ela é inocente. E ele não quer deixar esta vida sem saber que ela terá uma chance de se defender, uma chance real. Ele fez uma pausa. Vitória sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tudo dentro dela gritava suspeita. Uma prisioneira? Uma garota acusada de assassinato? E ela, a mulher mais proeminente da Costa Leste, deveria colocar seu nome, reputação e fortuna neste caso obscuro? E no entanto, lá estava Ethan. Sua respiração frágil. Seu futuro dependia de um órgão que só este homem poderia oferecer. E se eu recusar? Ela respirou. Então Robert também recusará. Daniel respondeu sem rodeios. Ele já perdeu tudo. Não lhe deve nada. Mas ainda tem a filha. E você, senhora Hamilton, tem o poder de fazer justiça a ele. Assim como ele tem o poder de salvar seu filho. Vitória deu uma risada curta, mas impiedosa. Uma risada seca e magoada, quase sufocada pela raiva que vinha contendo há semanas. Você está me pedindo, para me comprometer pela filha de um criminoso? Ela disse com uma voz áspera, como um tapa. Ela deu alguns passos em direção à janela, cruzando os braços contra o peito como se quisesse se proteger do absurdo. Seu olhar percorreu a cidade encharcada pela chuva lá embaixo, onde os transeuntes apressados pareciam sombras sem rosto. Ela, Vitória Hamilton, respeitada empresária, patrona das artes, rosto nas capas de revistas de prestígio, associada a um caso de assassinato? Daniel Cole não desviou o olhar. Seu rosto endureceu, seu maxilar se apertou. Mas sua voz permaneceu calma, firme, quase dolorosamente honesta. Não é um criminoso, senhora, ele disse num tom ainda mais sério. Um homem que pagou por seus erros. Um homem destruído por suas falhas, sim. Mas sua filha, ela está pagando por um crime que não cometeu. Ela é vítima de uma armadilha, de um sistema que esmaga os fracos e os invisíveis. Vitória não respondeu imediatamente. Sentiu o coração palpitar, não de medo, mas de um conflito interior que não sabia mais como conter. Virou-se lentamente e olhou para a cama de Ethan. Ele parecia dormir em paz, desligado do mundo. Um tênue raio de luz acariciou seu rosto, tornando a imobilidade de suas feições juvenis ainda mais trágica. Sua mão fina projetava-se dos lençóis, quase transparente sob a pele fina. Vitória aproximou-se e ajoelhou-se ao lado da cama. Pegou a mão dele fria e flácida como uma flor murcha. Uma onda de ternura, terror e desespero a invadiu. Lembrou-se do dia em que o abraçara pela primeira vez, daquele corpo pequeno, quente e choroso, e da promessa silenciosa que fizera a si mesma, com a testa pressionada contra a dele. Eu protegerei você, custe o que custar. Naquela manhã, aquela promessa soou como o juramento sagrado. E o preço daquela proteção agora tinha um nome, um rosto e uma história conturbada. O silêncio na sala tornará-se quase sagrado. Apenas o bip constante do monitor cardíaco batia como um relógio implacável. Vitória levantou-se lentamente ainda de frente para o filho, mas sua voz, quando falou, era mais suave, quase resignada. Porque eu? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para o homem atrás dela. Daniel deu um passo à frente. Sua resposta veio calma, sem retórica ou patos, mas com uma precisão que cortava o ar. Porque você tem o poder de abrir portas que ninguém mais pode. Porque você tem recursos, contatos, uma reputação. E porque do outro lado da cerca, Robert Ali não tem nada além da vontade de salvar o que resta de sua vida, sua filha. Você é a única ponte possível entre as duas vidas.
e ele é o único que pode salvar a sua. As palavras pairavam no ar, como uma verdade insuportável, mas indiscutível. Vitória não se moveu imediatamente. Permaneceu imóvel, com o rosto impassível, mas por dentro uma tempestade se formava. Orgulho, medo, dúvida, dignidade, raiva, instinto maternal. Tudo se agitava dentro dela. Então, lentamente, ela se virou para Daniel. Seu olhar, embora exausto, havia recuperado uma espécie de chama. Ela ergueu o queixo ereto, digno. Não era mais apenas uma empresária ou uma milionária. Era mãe, e foi como mãe que ela respondeu. Encontre-me aquela garota. Encontre-me aquele homem. Uma pausa. Ela sustentou o olhar dele, os olhos brilhando com calma e determinação. Manterei minha palavra. Daniel curvou a cabeça levemente, como um soldado recebendo uma ordem. Então, sem dizer mais nada, saiu da sala deixando para trás a chuva, o cheiro de antisséptico, e uma decisão que mudaria muitas vidas. Em 48 horas. Vitória se viu sentada do outro lado de uma janela de vidro à prova de balas na sala de espera silenciosa e fria de uma prisão federal em Maryland. As luzes fluorescentes no teto piscavam suavemente, lançando uma luz forte sobre a figura maciça de Robert Ali. Ele entrou algemado, escoltado por 2 guardas. Quando ele olhou para ela, Vitória sentiu o coração afundar. O homem à sua frente não era mais o gigante intimidador que lhe disseram que era. Ele era imponente, sim, com sua barba grisalha e ombros largos como um guarda-roupa, mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção, uma mistura de cansaço, raiva e um amor silencioso por uma garota que ele pensava perdida para sempre. Ele sentou-se pesadamente. O silêncio se estendeu por alguns segundos, pesado, antes que ele falasse com uma voz grave, quase rouca. Se eu fizer isso, não será por você, nem pelo seu filho. Será pela Grace. Ela é tudo que me resta. Vitória sentou-se ereta em seu assento, cruzando os braços. Ela o observava não com hostilidade, mas com uma determinação gélida. E se eu fizer isso, respondeu ela, não será por você também. Será por Ethan. Cada um de nós tem algo a perder. E talvez, a consertar. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Robert. Ele assentiu lentamente. Então, negócio fechado. O transplante ocorreu 7 dias depois, na unidade de terapia intensiva de um hospital particular em Washington. A sala de cirurgia fervilhava de atividade por horas. 2 equipes cirúrgicas, sincronizadas milimetricamente, trabalharam para salvar 2 vidas. A de um homem que decidirá se redimir à sua maneira e a de um adolescente entre a vida e a morte. Quando o sol nasceu banhando a cidade com uma luz dourada, Ethan estava fora de perigo. Vitória, exausta, cambaleou até o quarto. Sentou-se ao lado dele. Ele dormia tranquilamente, o rosto mais pálido do que o normal, mas seus sinais vitais estavam estáveis. Você viverá, meu amor, murmurou ela, acariciando-lhe delicadamente os cabelos. Você viverá. Mas, no fundo, ela sabia que aquilo era apenas metade da batalha. Ela tinha uma promessa a cumprir. No dia seguinte, ela reuniu uma equipe. Não apenas uma equipe jurídica. Ela contratou advogados especializados em novos julgamentos. Ex-investigadores do FBI conhecidos por sua integridade e um jornalista investigativo com talento formidável, Alan Wolfe, famoso por ter exposto vários escândalos políticos importantes. O caso de Grace Ali, condenada por tentativa de homicídio de um incorporador imobiliário, parecia sólido à primeira vista. Sólido demais, na verdade. As provas contra ela eram perfeitas, como se tivessem sido reunidas para uma demonstração. Alan Wolfe, percebendo o artifício, investigou mais a fundo. Aos poucos, as rachaduras apareceram. As imagens de vigilância foram cortadas em momentos-chave. A única testemunha de acusação foi um funcionário demitido por Grace algumas semanas antes do incidente. As impressões digitais na arma contradiziam os relatos iniciais. E, acima de tudo, um nome continuava aparecendo nos documentos confidenciais. Reitor M.C. Arthur. Um magnata imobiliário conhecido por seus métodos autoritários e laços obscuros com juízes e policiais. Grace, uma jovem arquiteta brilhante, havia descoberto irregularidades financeiras em um de seus principais projetos, um bairro supostamente verde, construído em terreno contaminado. Quando ameaçou denunciar, tornou-se um problema. E problemas tendem a ser enterrados, especialmente quando se tem dinheiro e aliados poderosos. Vitória, diante daquele povo com tentáculos, não recuou. Ela financiou a busca, coordenou os esforços e enfrentou as ameaças veladas. Enquanto isso, Robert acompanhava tudo de sua cela. Cada carta da filha, cada relatório apresentado pelos advogados, o consumia com uma mistura de esperança e dor.
Certa noite Wolf ligou para ele pessoalmente. Temos Vitória. A prova de que eles adulteraram a arma. E melhor ainda, uma gravação de áudio de MC Arthur ordenando que calassem a boca da garota. Podemos entrar com o pedido de revisão. Vitória desabou na cadeira de couro. Ela não chorou. Ainda não. Apenas soltou um longo suspiro. Diga a Grace que ela vai para casa. 6 meses depois Grace atravessou lentamente os portões da penitenciária feminina. O sol de inverno iluminava fracamente seu rosto magro, marcado pelas noites sem dormir, mas seus olhos estavam estranhamente límpidos, quase orgulhosos. Ela usava as mesmas roupas de quando fora presa, mas sua postura havia mudado. Ela não era mais a de uma jovem destruída, mas a de uma sobrevivente. Em frente aos portões, uma figura o aguardava, ereta apesar do vento gelado, Vitória. Elegante, sóbria com mãos enluvadas, segurando um casaco de lã bege nos braços. Grace diminuiu o passo e franziu a testa. Você é a mulher que salvou minha vida? Ela perguntou, preocupada com a voz carregada de emoção. Vitória entregou-lhe o casaco sem dizer uma palavra a princípio, depois respondeu suavemente. Não sei se te salvei, Grace. Ela fez uma pausa. Mas eu sei de uma coisa, seu pai salvou meu filho. Seguiu-se um silêncio profundo. Os transeuntes ao redor pareciam não existir. Grace olhou para baixo, confusa. Não entendo. Por que você aceitou? Por que você me ajudou? Vitória olhou para ela com os olhos marejados, mas o rosto firme. Porque algumas dívidas não são medidas em dinheiro. Elas são medidas em vidas. Ela colocou o casaco sobre os ombros de Grace e então colocou uma passagem de trem dobrada em sua mão. Comece de novo. Não por mim. Não por ele. Por você. Algumas semanas depois, na ala sul da penitenciária masculina, Robert Ali, o homem a quem todos chamavam de Leão de Fallujah, aguardava sentado na sala de visitas. Suas costas estavam curvadas, as mãos calejadas apoiadas nos joelhos. Seu pedido de liberdade antecipada havia sido reavaliado após sua cooperação com a investigação das redes de corrupção prisional. Ele não esperava mais muito da vida, exceto esta nomeação. Vitória entrou, vestida sobriamente de preto. Sentou-se e largou a bolsa sem dizer uma palavra. Robert tirou um pequeno envelope do bolso. De lá, tirou uma fotografia antiga, danificada nas bordas. Uma imagem em preto e branco, um jovem soldado sorridente segurando um bebê enrolado em um cobertor militar. Ele lentamente deslizou-o para o seu lado da mesa. Este bebê, é você, ele murmura. Vitória sentiu o coração apertar, como se tivesse sido atingida por uma verdade antiga demais para ser negada. O que é? Robert olhou para cima. Eu era o irmão de armas do seu pai. O mais próximo dele. No dia em que ele foi morto numa emboscada, ele me disse uma coisa: proteja-a. Se você a encontrar novamente, faça o que for preciso. Custe o que custar. Ela levou a mão à boca. A fotografia tremeu levemente sobre a mesa. Todas as peças do quebra-cabeça que ela havia reprimido, todos os acidentes dos últimos meses, assumiram um significado devastador. Então ela respirou com lágrimas nos olhos. Nós deveríamos nos conhecer. Robert assentiu lentamente. Sim. E agora nós dois cumprimos nossa promessa. Seu pai te protegeu. Você protegeu a filha dele em troca, salvando Grace. E eu, fechei um círculo de 25 anos. Na sala de reabilitação do hospital poucos dias depois, o filho de Vitória, Ethan, sentou-se ao piano. Suas mãos finas e ainda frágeis roçaram as teclas como se redescobrissem um mundo. As primeiras notas de luar flutuavam no ar, puro, hesitante, depois mais seguro. Vitória encostou-se no batente da porta e ouviu-o em silêncio. Seus olhos se fecharam por um instante. Cada nota soava como uma prece atendida, uma vitória arrancada da noite. Ela pensou em Grace e em Robert, neste pai que ela nunca conheceu, mas que das sombras continuava a cuidar dela. E pela primeira vez desde aquela noite terrível em que tudo mudou, Vitória sabia que não havia perdido nada. Ela amou, ela protegeu, ela cumpriu sua promessa. E a vida, assim como a música, lentamente retomou seu curso.